Olá pessoal, boa noite. Vamos começar então a nossa live hoje falando aí sobre Cloud e DevOps, né? Vamos falar sobre computação em nuvem, falar aí dessa tendência, né, de adoção de serviços na nuvem e também por que que a nuvem, junto com outras tendências tecnológicas aí, né, viabilizou o chamado DevOps, que é essa tendência de agilidade e de aceleração das entregas, né, e dos resultados da área de TI. Então, primeiro me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou Cristian Guerreiro, eu sou empreendedor, blogueiro, enfim, professor, e eu digo que eu sou viciado em informação, né, porque eu estou sempre estudando, e essa sequência de lives é justamente a tentativa de estabelecer uma rotina, né, para estar sempre compartilhando com vocês aquilo que eu aprendo, aquilo que eu descubro e que eu acho importante compartilhar, né, como todo professor que se preze. Ele não só aprende, mas ele gosta de compartilhar o que ele aprende, porque quando ele compartilha, ele aprende mais ainda. Então essa é a ideia, tá? E por isso a gente está fazendo essa sequência aí de lives na Semana TI Exponencial. E vamos falar hoje sobre Cloud DevOps, né? Começando aí apresentando nossa agenda, né? Então a ideia é a gente apresentar alguns conceitos, tá? Contextualizar qual é a realidade que a gente tem hoje, né? Falar um pouco do cenário, do mercado, né? Tanto em termos de profissionais, né? De carreira, quanto em termos de ferramentas, soluções disponíveis, de quem são os fornecedores dessas soluções, o que essas soluções são capazes, né? E também como colocar em prática, né? E o nosso foco aqui é sempre fornecer informações para que vocês consigam colocar em prática, né? Transformar o que a gente está passando aqui de informação, de sugestão, de dica, em coisas realmente realizáveis, né? Em realizações de vocês em termos de carreira, em termos de produção no trabalho e até na vida de vocês. Tá? Então esse é o nosso objetivo. E depois a gente faz uma conclusão só para dar um arremate e dar um resumo do que foi abordado, ok? Eu tentei hoje fazer uma apresentação um pouco mais curta, porque ontem a gente acabou se alongando um pouco, né? Ficou mais de uma hora, acho que quase uma hora e meia, falando sobre esse tema tão interessante que é a inteligência artificial, mas eu acho que fica um pouco cansativo para quem está assistindo, por isso eu resolvi fazer uma coisa mais, tentar né, fazer uma coisa mais breve hoje. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Então, para começar, até repetindo uma coisa que eu cheguei a comentar na live de ontem, né, sobre inteligência artificial, é que nunca houve um tempo tão bom, né, tão interessante para ser desenvolvedor de software, né, justamente por conta das novidades, do ritmo de inovação que a gente tem e dos facilitadores, né, para quem está disposto a aproveitar essas oportunidades de criar soluções para os problemas aí das empresas, né, o problema dos seus clientes, até na sua vida mesmo, e por que não os problemas da humanidade. Né? Então, eu acho que é importante a gente sempre dizer que todas as tendências surgem de uma forma ou de outra, mesmo quando se acha que aquela tendência tem muito mais de hype, né, de exagero do que de coisas concretas, essas tendências sempre surgem para resolver algum problema. Então, a ideia é justamente a gente entender qual é o problema que essas tecnologias resolvem, por que elas são tão importantes, por que elas são uma tendência tão forte, e dessa forma a gente conseguir construir esse quebra-cabeça, né, na nossa realidade, no nosso trabalho, enfim, na nossa carreira, e aí aproveitar essas oportunidades, aproveitar essas ferramentas que facilitam a vida para que a gente possa criar soluções. Né? E lembrando mais uma vez, essas ferramentas são úteis tanto para quem é desenvolvedor, né? Programador, que escreve código, etc. Mas também eu vou mostrar aqui, eu faço questão sempre de frisar isso, a gente também está focando aqui naquele profissional que não é programador, que não é a praia dele também, está escrevendo código. E apesar da gente precisar mudar um pouco essa cabeça, né, como profissional que a maior parte da carreira passou na infraestrutura, que é o meu caso,
eu precisei mudar um pouco a minha cabeça, repensar algumas coisas, né, rever alguns conceitos, e hoje eu me sinto mais à vontade para programar, e justamente porque a evolução do mercado, né, e as tendências me levaram para isso, né, me mostraram que não tinha muito como fugir disso, né, mesmo atuando com infraestrutura, você precisa escrever scripts, escrever rotinas que vão executar operações, principalmente no mundo de hoje, onde você precisa automatizar muita coisa, então não dá para fugir de criar scripts de automação para gerenciar melhor as coisas, para gerenciar melhor a infraestrutura. Né? E em termos de desenvolvimento é mais do que óbvio, né? Você tem muitas ferramentas, frameworks e facilitadores, então nunca houve um tempo tão bom para ser programador, para ser criador de soluções, porque as possibilidades realmente são incríveis. Né? Eu sempre me pego tendo ideias e pensando em coisas que eu gostaria de fazer. Meu sonho realmente é ter um grupo, assim, né? É participar de um grupo onde a gente possa trocar ideias e realmente colocar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Né? Mas assim, infelizmente na minha região aqui a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Eu participo de alguns outros grupos no Brasil onde essa interação é maior, as pessoas realmente gostam de colocar a mão na massa, compartilhar o que estão fazendo, e sem necessariamente envolvimento financeiro, né? Mas também com envolvimento financeiro, isso não é o ponto. Né? O ponto realmente é a questão da motivação e da dedicação. Né? Então, eu acho que nunca houve um momento tão bom, né, em termos de tecnologia, para ser profissional dessa área e para ter tantas oportunidades de criar soluções e resolver problemas usando esses facilitadores que eu estou falando. Né? Então você tem hoje na nuvem, você tem os frameworks de desenvolvimento, você tem tecnologias de DevOps que dão mais agilidade para tanto em termos de infraestrutura como em termos de desenvolvimento de sistemas. Você tem arquiteturas novas, né, containers, microserviços, né, arquiteturas serverless. Então, inúmeras APIs disponíveis aí de vários fornecedores para vários objetivos. Então, você tem uma série de recursos que facilitam você combinar coisas, né, e criar soluções a partir dessa combinação. Outra coisa que é interessante a gente observar é que o Gartner relaciona aí uma série de cargos, né, de atribuições que já estão aparecendo, né, já há algum tempinho nas vagas de emprego. Né? Então eu tenho certeza que é muito provável que você observe essa lista aí e você não identifique uma série desses cargos, né, que seja novidade para você. Então aí você tem desde engenheiro DevOps, engenheiro de automação, engenheiro de confiabilidade, né? Especialmente esse engenheiro de confiabilidade aqui eu quero chamar a atenção, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E é uma área bem interessante, especialmente para quem não é programador, né? Para quem trabalha com infraestrutura. É uma iniciativa muito interessante e tem alguns projetos aí que estão focando em desenvolver essas pessoas, esses engenheiros, para cuidar melhor da infraestrutura, dessa infraestrutura ágil que a gente precisa hoje em dia para dar suporte a essas aplicações modernas. Né? Então você tem aqui uma série imagina, minerador de redes sociais, né? Engenheiro de robótico, né? Coach de agilidade, antropologista digital. Quer dizer, são alguns cargos aí que parecem até uma coisa meio esotérica. Mas o fato é que esses cargos estão aí, né? E eles são fruto justamente dessa nova realidade, dessas tendências, né? Que levam a gente a estar buscando outros tipos de abordagem, outros tipos de atribuições e uma forma diferente de trabalhar e de pensar os serviços de TI, né? E as entregas que a área de tecnologia das empresas tem que fazer para a área de negócio. Né? Então essa é a ideia. Esses cargos não estão aí à toa, porque eles refletem uma nova realidade. E aí a Forrester, né, que é uma consultoria da área de TI, que faz previsões, etc., né, ela estabelece, ela sugere aí, né, 4 grandes tendências no momento, principalmente do ponto de vista de construção de soluções na área de tecnologia, né, que são essas quatro grandes tendências tecnológicas, né, que são a criação de APIs, eu já falei um pouco sobre isso. Então, hoje em dia você tem muitas empresas fornecendo APIs que permitem consultar seus dados, consultar informações de forma a integrar com outras soluções. Então a gente vive um mundo hoje onde é possível você integrar APIs de vários fornecedores, de vários serviços, de várias soluções e criar uma solução que combina tudo isso.
de forma a melhorar, né, o resultado que você entrega para o cliente, né, para o usuário. E isso é muito interessante. Né? Então você tem API nas mais diversas áreas. Você tem a parte de microserviços, né, que é a ideia de você criar aplicações mais simplificadas, né, do ponto de vista de criar realmente componentes bem específicos, né, que possam atender a demandas bem específicas, resolver problemas bem específicos e fazer parte de um conjunto que aí sim, esse conjunto entrega um serviço, né, que é uma aplicação que o usuário enxerga como uma coisa só, mas que na verdade é composta de N microserviços. Né? E essa ideia de microserviços ela é interessante justamente porque ela permite que você tenha mais flexibilidade na aplicação e também permite que você tenha mais agilidade e escalabilidade. Né? Porque às vezes, quantas vezes você vê uma aplicação que de repente está lenta, mas o gargalo não é na aplicação toda. O gargalo é num módulo, num componente específico da aplicação que tem uma determinada rotina, uma determinada funcionalidade que o usuário acessa muito, ou que mais gente acessa, ou que é uma funcionalidade mais complexa, ou que é uma funcionalidade que foi mal feita, foi mal implementada e de repente ela está lenta. E a percepção do usuário acaba sendo que o sistema todo está lento. E se você tivesse essa funcionalidade como um microserviço, ela seria um componente separado. Né? E você poderia, por exemplo, escalar somente essa funcionalidade, somente esse módulo, né? Esse microserviço da aplicação, e assim você resolveria, né? Apesar de não ser a solução ideal, você está crescendo, nem sempre é a solução ideal, você está escalando um serviço que está lento. Talvez seja mais interessante estudar, analisar a causa raiz e depois aí sim implementar uma solução definitiva, mas pode ser uma alternativa temporária, pelo menos, você escalar aquele componente, ou seja, criar várias instâncias dele, né, aumentar a capacidade dele de execução, para que você consiga entregar o resultado para o usuário mais rapidamente e reduzir aquela percepção ou eliminar aquela percepção de lentidão, né, da aplicação. Então é uma área extremamente importante é uma tendência muito forte para a área de desenvolvimento de sistemas. Né? Outra tendência muito forte é a parte de containers. O container está muito ligado a essa questão do microserviço, porque geralmente você tem cada microserviço rodando em um container ou um grupo de microserviços, um conjunto de microserviços rodando em um container. E essa simbiose, essa combinação, essa dobradinha funciona muito bem nesse mundo moderno, né, que a gente tá vivendo. E essa dobradinha funciona tão bem que o pessoal está chamando essas aplicações que seguem esse modelo, né, de microserviço que roda em container, né, com automação, etc., de aplicações cloud native, né, ou seja, são aplicações nativas para cloud, ou seja, são aplicações prontas num formato adequado para você ter as características que a nuvem pede, né, que a nuvem traz como vantagens para você alcançar melhores resultados quando você adota esse novo modelo. Né? Então, a combinação de container e microserviço facilita você migrar aplicações para a nuvem, por exemplo. Tá? Então, a tecnologia de containers ela é uma tecnologia que é uma evolução, né? Eu considero uma evolução da virtualização, né? Um passo adiante em relação à virtualização, mas, ao mesmo tempo, a gente vai falar também disso um pouco mais, ela não elimina a importância, né, da virtualização, e não a importância só histórica. A virtualização continua sendo bastante importante hoje, por vários motivos que a gente vai comentar aqui, mas os containers ganharam uma importância também muito grande. Né? Então, as soluções de container representam uma tendência muito forte aí. E a plataforma de nuvem, né? Como eu falei, a combinação container e microserviços permite criar aplicações que são nativas, né, para a nuvem, ou seja, aplicações que já estão no formato adequado para você migrar essa aplicação para rodar na plataforma de nuvem com a máxima eficiência. Né? Não é que você não possa levar outro tipo de aplicação, mas uma aplicação nesse formato de container, microserviço, etc., já está mais pronta, mais alinhada com o formato que a nuvem trabalha. Né? E isso tem uma série de vantagens. Tá? Então são essas quatro tendências, né? A gente vai focar aqui mais em algumas delas, a gente não vai ter tempo, obviamente, para detalhar todas elas, mas a gente vai focar em alguns aspectos mais importantes que a gente acha que é importante, que é interessante passar para vocês, né, inicialmente. Então, primeiro vamos entender o que é essa definição de DevOps. Né? Então, a Amazon diz o seguinte, que DevOps é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa distribuir aplicativos
e serviços em alta velocidade, otimizando e aperfeiçoando produtos em ritmo mais rápido em comparação a empresas que usam processos tradicionais de desenvolvimento de software e gerenciamento de infraestrutura. A IBM diz que DevOps consiste no alinhamento dos times de desenvolvimento e operações, englobando processos, ferramentas e responsabilidades, visando acelerar as entregas em produção com elevado grau de qualidade. E o Gartner diz que DevOps é uma mudança cultural de TI, com foco na entrega rápida de serviço, através da adoção de práticas ágeis e enxutas, no contexto de abordagem orientada para o sistema. Né? DevOps enfatiza as pessoas e a cultura, busca melhorar a colaboração entre as operações e as equipes de desenvolvimento. Então, observe que todos eles citam aí uma questão importante, que é a questão cultural. Né? Então, o DevOps não é ferramenta, DevOps não é, uma questão somente técnica. Né? DevOps é uma nova cultura, ou seja, uma nova forma de você pensar. Né? E pensar como? Que nova forma de pensar é essa? É você pensar de forma colaborativa, né? Onde as equipes de TI, né, seja sistemas, seja infraestrutura, né, estão mais preocupadas em colaborar do que em competir e conflitar. Né? O que a gente via historicamente eram muitos conflitos entre a área de sistemas e a área de infraestrutura. Né? Muitas vezes um colocando a culpa no outro dos problemas que surgiam na área de TI. E o DevOps vem para tentar resolver isso, né? Focando justamente na colaboração. Então, através da colaboração, né, você passa a ter mais agilidade. Né? E outro aspecto importante que as definições aí abordam é justamente a questão da velocidade. Né? Então, essa colaboração ela permite que você entregue resultados com mais velocidade e, ao mesmo tempo, com mais qualidade. É justamente que você vai trabalhar em colaboração, então isso abre a porta, né, para a infraestrutura, de certa forma, entre aspas, interferir no desenvolvimento do sistema, porque isso é uma queixa muito frequente dos times de infraestrutura, né, que o desenvolvedor faz as coisas sem consultar ninguém de infra, e quando vai colocar em produção é que as pessoas são surpreendidas, né, a equipe de infra é surpreendida porque o sistema não está preparado para funcionar na infraestrutura existente, precisaria de uma infraestrutura diferente e tal. Da mesma forma, o desenvolvedor reclama que a infra não entrega o recurso que ele precisa com a velocidade necessária. Né? Então, a partir de uma abordagem DevOps, onde essa colaboração é fundamental para que o processo flua, né, adequadamente, você passa a ter a possibilidade do desenvolvedor conversar de forma mais próxima com a infraestrutura e a infraestrutura se preparar para atender a necessidade dessas aplicações e também, entre aspas, né, como eu falei, interferir no processo de desenvolvimento. Por que isso é importante? Porque você consegue, por exemplo, incluir uma etapa automática de segurança. Né? Segurança é uma grande queixa da infraestrutura em relação às equipes de desenvolvimento. Né? O desenvolvedor está muito mais preocupado em entregar o resultado, né? Entregar a funcionalidade, do que em criar uma solução que seja efetivamente segura. Então, quando você adota a abordagem de DevOps, você pode inserir essa etapa de segurança de forma automatizada dentro da rotina de trabalho do desenvolvedor, e isso não vai gerar um overhead para ele necessariamente de tornar mais complexo, né, ou mais difícil, ou mais trabalhoso o processo de desenvolvimento. Vai ser apenas mais uma etapa de validação de se aquele código está seguro, né, se tem alguma falha, alguma vulnerabilidade naquele ambiente que ele montou para rodar a aplicação dele, e se de repente a aplicação não passar nesse teste, ele retorna e corrige, né, nada mais natural. Então, assim, é importante falar isso, porque quando se fala de DevOps, a impressão que muitas pessoas, somente da área de infraestrutura, têm, e da área de segurança, é que você vai deixar o desenvolvedor solto para fazer o que ele quiser. Né? Ele vai passar a ter autonomia, ele vai até colocar o sistema em produção de forma automática, e a infra meio que perde o poder, entre aspas. Né? Mas não é bem isso. Né? É um trabalho colaborativo. Então, para o desenvolvedor ter esse poder de colocar a aplicação em produção, digamos assim, sem uma interferência significativa do pessoal de infra, ele tem que ter também essa responsabilidade, né, de que ele vai ter que seguir os passos necessários para entregar algo que é seguro, algo que é conforme, né, ou seja, algo que está adequado para os padrões de segurança, de desempenho, né, enfim, os padrões que a infraestrutura define para que uma aplicação possa rodar nesse ambiente. Né? Então, cada um continua tendo o seu papel, só que agora eles trabalham de forma muito mais colaborativa, né, e se ajudando e interagindo de forma mais próxima para que você tenha mais velocidade e melhores resultados. Okay? E um dos precursores dessa iniciativa foi o Google. Né? Como em várias áreas, o Google está sempre, né, buscando inovar. E esse livro, Site Reliability Engineering, né,
é justamente um livro que mostra essa história, né, de como a Google criou digamos assim, esse padrão de gestão, né, de processo de desenvolvimento e implantação de aplicações, baseado nessa ideia de agilidade, né, de acelerar esse processo de desenvolvimento, esse processo de entrega de resultados e, consequentemente, ter a velocidade necessária para justamente assumir uma posição de liderança no mercado, né? Porque, obviamente, uma empresa líder de mercado ela tem muitos concorrentes, né, tentando superar ela e, portanto, ela precisa ter velocidade, ela precisa ter agilidade para se manter à frente, né? Ela precisa estar sempre inovando e inovando. Inovação exige velocidade, né? E, portanto, a Google precisou encontrar um caminho para ter essa velocidade de inovação, e o caminho que eles encontraram foi uma coisa chamada Site Reliability Engineering, que definiu um ponto de partida, digamos assim, né, para o que mais à frente veio se tornar o DevOps. Então, quais são os pilares do DevOps? Né? Primeiro, como eu já falei, uma cultura de colaboração, né, desenvolvimento e operação, né, de sistemas e infraestrutura trabalhando juntos, né, numa parceria aí bem próxima realmente, né, interagindo o tempo todo. Medição, né, então você está o tempo todo medindo, e isso é interessante porque as ferramentas para esse mercado DevOps, elas trazem, né, essas métricas mais meio que semi-automáticas ou até totalmente automáticas, muitas vezes, e isso facilita muito esse trabalho de medição. Então você não precisa ficar medindo as coisas manualmente, né, e tendo esse esforço de estar identificando quais são as métricas, então você já tem meio que um pacote pronto, que algumas soluções já entregam. Então, dependendo da solução que você escolhe utilizar, esse trabalho é bastante facilitado. Né? A parte de monitoração também, né? Análise de logs e monitoração do ambiente de desenvolvimento e de execução de aplicações. Monitoramento tanto em termos do ambiente, né? Em termos de infraestrutura mesmo, quanto também em termos do processo de desenvolvimento. Né? Então você consegue medir quantidade de defeitos em sistemas, né? Velocidade de correção desses defeitos, produtividade das equipes e por aí vai. Então é bem interessante porque você tem realmente mecanismos para estar acompanhando se o processo está funcionando bem ou não. Toda a parte de automação, e essa é a parte que eu acho uma das mais interessantes, né? Assim, do meu ponto de vista, porque a gente ainda vê hoje muita gente envolvida com atividades e tarefas que podem ser automatizadas, mas que as pessoas ainda fazem de forma manual. E quando você para estudar esse assunto, você vê que já existem ferramentas incríveis, né? Ferramentas realmente fantásticas, que facilitam demais a vida, e as pessoas simplesmente não descobriram ainda. Né? Muita gente ainda não descobriu, muitos profissionais ainda não descobriram essas ferramentas e não percebem o quanto você pode ter sua vida facilitada. Eu espero que dê tempo a gente mostrar alguns recursos de uma dessas ferramentas, que é o GitLab. Tá? E, de novo, frisando que essas ferramentas não são somente para desenvolvedores, né? São ferramentas também para quem trabalha com infraestrutura. Né? Hoje se fala muito em infrastructure as code, né? Ou seja, infraestrutura como código, quer dizer, você especificar a sua infraestrutura através de um código, de uma linguagem, e essa infraestrutura ser construída, ser mantida, ser monitorada de forma totalmente automática. Né? Já existem ferramentas para isso, e o GitLab ajuda a fazer esse tipo de coisa também. E a outra parte, né, o quarto pilar aí, é o compartilhamento. Né? Você ter sempre feedback, ter retorno e compartilhamento de responsabilidades. Né? Então, é você ter realmente essa parceria, cada um saber qual é o seu papel e a parceria funcionar porque cada um faz a sua parte. Né? As pessoas são comprometidas e as pessoas compartilham as responsabilidades. Então, essa é a ideia. Tá? Falando um pouquinho de ferramentas, a gente vai ainda abordar alguns conceitos, né, principalmente de nuvem e de outras tecnologias ligadas a DevOps. Mas só para vocês já terem uma noção de quais são as ferramentas que o mercado está utilizando aí, né? Acho que a maioria já ouviu falar do Docker, né? Então é uma ferramenta que está no topo aí das listas, né, de adoção já há algum tempo. É uma ferramenta que cresceu vertiginosamente, né? Passou a ser adotada
pelas empresas com muita velocidade e também entrega muitos resultados, né, ajuda a entregar resultados com velocidade e qualidade. E é uma ferramenta que vale muito a pena, você precisa realmente conhecer. A gente vai falar um pouco mais sobre ela. Né? Os serviços em nuvem da Amazon, né, da Google, da Microsoft, né, todos eles têm serviços voltados para esse tipo de tecnologia. Né? O Kubernetes, que é uma outra solução também para... O Docker é uma ferramenta de containers e o Kubernetes é uma ferramenta de orquestração de containers. Né? Então, a gente vai entender também por que né, o Kubernetes hoje se fala tão bem dele, tantas empresas estão buscando utilizá-lo e por que ele é tão importante. E com relação às ferramentas de configuração, né, aí eu até focando mais no pessoal de infraestrutura, você tem uma série de ferramentas muito interessantes aí que vale a pena você estudar. Né? O líder hoje é o Ansible, é o que mais gente tem recomendado, é o que mais empresas têm facilitado a integração. Né? Ele integra com muitas soluções de muitos fabricantes. Né? Então, desde servidores, containers, virtualização, até dispositivos de rede, switch, etc. Você consegue fazer o gerenciamento e automação de rotinas utilizando o Ansible nessas plataformas todas. Né? Então esse é o cenário que a gente tem, algumas ferramentas aí, só para você ter uma noção de quais ferramentas vale a pena você ficar atento, né, para estudar a respeito, pesquisar mais e começar a se capacitar para aprender a usar essas ferramentas, porque elas fazem muita diferença, né, na velocidade e na qualidade que você consegue entregar seu trabalho. A gente vai abordar mais isso de agora em diante. Então, começando pela parte de nuvem, né, quais são os fundamentos, né, ou seja, qual é a base que sustenta essa ideia de você utilizar a nuvem como uma vantagem, né, como algo que gera benefício para a organização. Então, primeiro a gente tem que entender que existe a nuvem pública, privada e híbrida. Né? Nuvem pública são aquelas nuvens que estão lá fora da sua organização, né, que você contrata contrata eles como serviço e você utiliza o serviço deles que está lá na infraestrutura deles, né, os data centers de cada fornecedor. Né? Então é o que acontece com a Amazon, Google, Microsoft, IBM e vários outros que fornecem serviço nesse modelo. Você tem também as nuvens privadas, onde você monta dentro da sua organização, né, uma estrutura no padrão, né, usando a mesma abordagem de nuvem. Né? E aí você tem algumas soluções que permitem fazer isso, como o VMware, OpenStack. E você tem a nuvem híbrida, que é um misto das duas, né? E é o caminho que muitas empresas têm recomendado hoje em dia, inclusive fornecedores, como uma abordagem mais gradativa, né? Para você ir migrando para a nuvem pública aos poucos. Né? Então você primeiro prepara o seu ambiente, né, com uma estrutura compatível com a nuvem pública, e depois ou você mantém esse ambiente funcionando na sua nuvem privada, ou você vai migrando esse ambiente aos poucos para a nuvem pública. Né? E aí você combina o melhor dos dois mundos. Né? Ou seja, aquilo que faz sentido você ir para a nuvem pública, porque você vai ganhar, vai ter uma série de vantagens e benefícios, você leva para lá. Aquilo que não faz sentido por uma questão estratégica ou por outras questões internas da organização, por políticas internas, você não leva para a nuvem pública, mas mantém uma estrutura que vai te dar, que vai buscar uma mesma vantagem, né, um mesmo tipo de benefício que a nuvem pública propicia. Tá? Então essa é a ideia. E quando a gente fala de nuvem pública, né, e também a gente consegue trazer isso para dentro da nuvem privada, né, a gente pensa em termos de benefícios. Né, que tipo de característica eu tenho nesse ambiente que vai me gerar benefício, que vai me facilitar a minha vida. A gente tem escalabilidade e elasticidade, né, que é a facilidade para você crescer e reduzir o seu ambiente sob demanda, ou seja, de acordo com a necessidade. Então, esse tipo de recurso facilita muito a vida, porque você não fica mais engessado, né, naquela infraestrutura que você construiu para rodar aquela aplicação, e de repente a aplicação cresceu, a demanda aumentou, e você precisa de mais recurso para rodar aquela aplicação, e você não consegue fazer isso, você não consegue aumentar esse recurso de forma ágil, né? Você não consegue fazer isso com velocidade.
Então, com esse conceito de escalabilidade e elasticidade, você consegue crescer a sua aplicação para atender mais gente com mais velocidade de forma mais dinâmica. Né? E aí isso passa justamente pelo container, pelo microserviço, aquilo que a gente estava conversando, que é você ter uma aplicação com uma arquitetura que facilita esse processo de crescimento, esse processo de escalar e de aplicar essa elasticidade. Tá? Outra questão é o autosserviço. Né? Isso é uma coisa que simplifica bastante a gestão, ou seja, é a ideia de que o próprio usuário, se quiser, ele pode ir lá e demandar através de uma interface simples, né, e fácil de utilizar, ele pode demandar o serviço que ele precisa. Né? Tanto o usuário final, isso funciona em algumas empresas, quanto também o desenvolvedor, né, pode demandar um ambiente, por exemplo, para testar, para homologar uma aplicação. Então ele pode fazer isso de forma simples, automática e fácil. Né? Essa é a ideia do autosserviço. Faturamento e medição por uso. Né? A ideia aqui é que você tenha uma cobrança mais justa pelos serviços, né? Ou seja, que você só pague pelo que você realmente usa. O que acontece no modelo tradicional? Você adquire equipamentos, né? Adquire uma infraestrutura para rodar uma determinada estimativa de carga de trabalho, né? Ou seja, eu adquiro um servidor que é capaz de rodar, né? Assim, falando de uma forma bem simplificada, eu adquiro um servidor que é capaz de rodar 100 aplicações, né? 100 instâncias lá de um servidor de aplicação, por exemplo. Né? Ele tem uma capacidade de processamento de memória. Só que eu não vou ter sempre 100 instâncias rodando. Né? Então, isso significa você pagar antes pelo que você só vai usar depois. Né? A nuvem muda esse paradigma. Né? A nuvem faz com que você só pague pelo que você efetivamente usa. Então, se eu preciso hoje rodar uma instância de servidor de aplicação, eu vou na nuvem e contrato uma instância de servidor de aplicação e pago por isso. No dia que eu precisar de 2, 3, 100, eu vou ampliando, ou seja, eu vou escalando essa minha infraestrutura na nuvem até que eu pague pelos 100 quando eu precisar realmente de 100. Eu não pago isso antecipadamente. Né? O que acontece no modelo tradicional é que você acaba pagando antecipado para garantir que você vai ter recurso quando você precisar. Né? Na nuvem não precisa isso, porque você, quando precisar do recurso, você solicita, você adquire e você tem acesso. Por outro lado, esse modelo tem riscos. Por quê? Porque esse ambiente de nuvem é muito dinâmico. Então, se você não tomar cuidado, por exemplo, existem soluções que permitem que você deixe o ambiente crescer sozinho. O ambiente ele tem um mecanismo, né? Tem mecanismos de monitoramento de utilização de processador, de memória, né? de características da sua infraestrutura que vão dizer se o ambiente está sobrecarregado ou não. E aí, se você deixar que o próprio sistema da nuvem decida automaticamente quando crescer, você pode ter surpresas desagradáveis, né? Porque você pode ter um pico. Imagine, por exemplo, que uma aplicação, alguém cometeu um erro na aplicação e colocou lá um código que fica em loop infinito. Né? O que vai acontecer? Esse código, quando for acionado, vai gerar uma sobrecarga de processamento, porque ele vai ficar em loop infinito, mas ele não está fazendo nada. Né? O que vai acontecer? O ambiente da nuvem vai perceber que há uma sobrecarga e vai aumentar a quantidade de instâncias para atender a execução daquele sistema. Só que aquilo é um bug. Então, numa situação como essa, você não deve crescer a infraestrutura, você deve interromper a aplicação e verificar o erro e corrigir. Então, você pode ter surpresas desagradáveis, né? Porque situações de falha, situações que não são situações de real aumento da demanda, podem levar a um crescimento da sua infraestrutura e a um crescimento do seu custo de forma indevida. Né? Então, existem vários casos aí de empresas que tiveram uma bela surpresa, assim, uma bela não, né? Uma surpresa bastante desagradável no fim do mês, quando a conta da nuvem chegou, né? Porque houve uma utilização inesperada de recursos por uma situação anormal e simplesmente aquele recurso foi utilizado, a plataforma de nuvem entregou o recurso, foi utilizado e no final do mês veio a cobrança. Né? Então a gente tem que ter, é importante ter um cuidado também, porque isso exige uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de compreender e de planejar essa questão do uso de recursos, né? Porque isso implica custo. E outro pilar da nuvem é o acesso à rede. Né? Então, assim, principalmente quando a gente fala de Brasil, existem muitos locais onde a conectividade ainda é bastante precária. Né? Então, você pensar em utilizar serviços em nuvem em lugares com conexões, né,
bastante complicadas, como a gente tem aqui, de baixa velocidade, com conexões não confiáveis, como a gente ainda tem muito no Brasil, é um risco, né? Então, algumas empresas acabam optando por ter vários links, né, com redundância, com vários provedores diferentes, com tecnologias diferentes, tem várias abordagens para isso, né? E outros preferem realmente ter um plano B, né? Ou não vai para a nuvem, ou tem um plano B, né? Se a conectividade cair, a internet cair, eu tenho aqui como tratar internamente minhas demandas, atender minhas necessidades, pelo menos temporariamente, até a conexão voltar. Então, isso é uma questão que é muito importante lembrar, né? Porque existem serviços que demandam um tráfego, né, bem significativo. Tanto que a nuvem cobra, né, as plataformas de nuvem cobram por tráfego também, né? Então, se eu uso um serviço de armazenamento na nuvem, por exemplo, seja para fazer backup, seja para fazer armazenar um banco de dados, você é cobrado pelo volume de tráfego da sua, né, das máquinas da sua rede para o serviço na nuvem. E se essa conexão não for confiável, né, e se esse tráfego for muito grande, você pode ter também problemas aí de custo e de desempenho. Então é importante estar atento a essas questões para você não ter surpresas desagradáveis. Outra questão que é importante a gente saber, né, entender como é que funciona para você escolher a melhor opção diante das alternativas de provedores de serviço na nuvem, é você saber os modelos de serviço, né, como é que eles são oferecidos. Então você tem o chamado software como serviço, que é quando você adquire uma solução pronta. Então é um Google Docs, por exemplo, onde você vai lá editar seu documento, então ele já é um serviço pronto, você só faz usar o serviço, né? Um Office 365, né? Você tem o PaaS, que é a plataforma como serviço, né? E nesse caso, você vai ter uma plataforma onde que vai te permitir construir soluções, né? Então existe, por exemplo, o IBM Watson, que é uma plataforma para construção de soluções de inteligência artificial. Você tem o Heroku, que é uma plataforma para execução de aplicações, né, em várias linguagens, suporta oferece vários recursos. E são então plataformas onde você vai executar a sua aplicação, né? Você vai construir uma aplicação e vai rodar em cima dessa plataforma. E você tem a infraestrutura como serviço, né? O IaaS, que é quando você quer ter o mesmo controle que você tem na sua empresa, né? Ou seja, você quer montar o servidor, você quer configurar as máquinas virtuais, você quer configurar os containers, você quer construir, ter o controle de quais componentes, né, de configuração de sistema operacional, de banco de dados, você quer controlar tudo, você quer realmente ter uma infraestrutura na nuvem, mas que você tenha um controle completo daquilo, né? Quantas máquinas são, quais sistemas operacionais, quais plataformas de virtualização. Então, quando você quer ter esse nível de controle, você adota esse modelo de serviço, onde o provedor vai te entregar realmente as máquinas, né? E você faz o que você quiser com elas. Ele pode te entregar máquinas virtuais, ele pode te entregar container, ele pode te entregar sistema de armazenamento, né? Tem várias alternativas aí. Pode entregar até o mainframe, dependendo do provedor. E aí outro aspecto que é importante a gente entender é com relação ao nível de controle que você tem de acordo com o modelo que você escolhe, né? Então, quando você tem um ambiente tradicional, você controla tudo, né? Você como profissional de TI, você controla tudo. As aplicações, os dados, a plataforma de execução, os componentes de middleware, né? O sistema operacional, a plataforma de virtualização, as características dos servidores, de armazenamento, de rede. Quando você pensa numa infraestrutura como serviço, né, você controla do sistema operacional para cima, né? Então, ou seja, a camada de virtualização, em alguns casos você pode até controlar a camada de virtualização, mas normalmente isso fica a cargo do próprio provedor, né? Até para uma questão de simplicidade, né? Para simplificar a oferta do serviço. Então você abstrai essas questões aí de virtualização, de hardware, etc. Armazenamento, rede. Quando você pensa em plataforma como serviço, aí você toma conta somente da aplicação e dos dados que a aplicação acessa. Todo o restante é cuidado, né, é gerido pelo provedor. E quando você pensa em software como serviço, aí você só gere realmente, você é apenas um usuário, você somente acessa a aplicação e armazena os dados lá, né, na aplicação. Você apenas realmente é um usuário e você não precisa se preocupar com nenhum aspecto da gestão, né? Você somente paga
para ter aquela aplicação disponível lá sempre que você precisar. Então é importante ter isso em mente para você identificar qual o modelo que se adequa, né? E claro, você pode combinar esses modelos, né? Eu posso utilizar, por exemplo, e-mail, software como serviço, e posso pegar meu ambiente, minhas máquinas virtuais, e eu não quero perder o esforço que eu já tenho aqui as máquinas montadas e tal, não quero construir tudo de novo lá numa plataforma na nuvem. Eu quero pegar o que eu já tenho e levar para lá. Então você pode pegar uma infraestrutura como serviço, que vai te entregar uma plataforma de virtualização compatível com o que você tem dentro da sua empresa, e você simplesmente migra suas máquinas virtuais, seus containers, etc., para rodar no ambiente da nuvem. Tá? Então é importante você conhecer esses modelos para você escolher a melhor opção, a que vai te atender melhor de acordo com a sua necessidade. Ok? Bom, deixa eu só ver aqui. Dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma. Aqui as dúvidas. Tá, com a chegada dos containers, a virtualização está ficando ameaçada? Pois é importante até a gente abordar isso. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Então guarda essa pergunta aí que na hora eu vou abordar isso. Já a gente vai falar de container versus virtualização, eu vou abordar isso. E a melhor solução em nuvem, a AWS, a Amazon, ela é a maior, né? Então ela tem uma oferta de serviço que chega a ser assustadora, né? Inclusive, eu recomendo para vocês, né? Entre no site da Amazon, entre no site da Google, da nuvem, né? O Amazon Web Services, né? AWS, entre no site da Google Compute Engine, que é a GCE, e entre no site do Microsoft Azure, né? Que é a nuvem da Microsoft. Faça o seu cadastro lá, porque todos esses provedores, eles têm uma coisa chamada Free Tier. O que é Free Tier? É a camada gratuita. Significa que você pode ter acesso a uma série de recursos dele de forma gratuita. Geralmente eles te dão, né, acho que a Microsoft te dá um crédito de X reais lá, 200, 300, sei lá quantos reais, para você usar em qualquer serviço. Né? Mas depois que acaba essa grana, esse crédito, você continua podendo usar outros serviços que são gratuitos para sempre. Então, para coisas pequenas, né, você pode inclusive rodar suas aplicações na nuvem para sempre. Se sua empresa é pequena, se sua demanda é baixa, né, vão ser poucos acessos, etc., você consegue fazer isso sem maiores dificuldades. Tá? E agora, então vale a pena você se cadastrar em todos eles. E aí, se a sua demanda for aumentando, aí sim você pode precisar adquirir algum, né, pagar por algum serviço que você usa. Né? Acho que no caso da Amazon, acho que hoje todos obrigam você a cadastrar um cartão de crédito, né? Justamente porque é a segurança deles que você não vai usar nenhum serviço sem pagar. Né? Então isso é um risco, né? Então você vai ter que ter realmente esse cuidado de estar monitorando o que está sendo utilizado dos serviços para você não se surpreender com uma conta, né, uma cobrança muito elevada, porque de repente algum recurso lá passou da faixa gratuita pelo uso. Tá? Então, vale a pena você se cadastrar e utilizar esses recursos. Né? A gente vai falar também essa questão aí, Axel, do custo. A gente vai falar, existem várias empresas, inclusive hoje, que são especializadas em identificar essa questão aí do custo. A gente vai falar de algumas delas daqui a pouco. Tá? E que essas empresas podem te ajudar muito a escolher o melhor provedor e o melhor serviço dentro daquele provedor, o melhor serviço para você utilizar. Tá? Eu vou colocar aqui no chat um sitezinho que recomendo que vocês anotem. Tá? Chama serverhunter.com. Eu não coloquei nos slides não, mas você falou aí, eu me lembrei agora. É um site que ele faz uma busca em provedores do mundo inteiro, e aí você diz o tipo de serviço que você quer na nuvem, e aí ele faz uma busca enorme lá, e ele encontra preços que são inacreditáveis. Tá? Se você está preocupado aí com o custo, os grandes realmente, Amazon, Microsoft, Google, IBM, Oracle, ele tem alguns serviços deles que são mais caros realmente. E como muitas vezes é cobrado em dólar, a Microsoft cobra em real. Mas alguns serviços são cobrados em dólar. Eu tenho uma instância na Amazon que eu pago mais ou menos $10 todo mês
pelo uso que eu faço lá. Eu hospedo um site meu que tem pouco acesso e tal, eu mantenho lá. Eu pago mais ou menos $10, né? É caro. Eu poderia estar hospedando em outro lugar e pagando mais barato. Tá? Só que a Amazon oferece uma infinidade de serviços lá que não tem concorrência, né? Não tem como outro provedor competir. Agora, dependendo do que você precisa, realmente pode fazer muito sentido você escolher um provedor, digamos assim, desconhecido, né? Mas que oferece aquilo que você precisa por um preço muito acessível. Então esse site aí vai te ajudar muito a encontrar esse provedor, porque ele pesquisa no mundo inteiro, ele tem vários critérios de pesquisa e você consegue encontrar. Pra você ter uma ideia, eu já encontrei servidor dedicado, ou seja, uma máquina física só para mim, por menos de $10. Tá? Até isso você tem lá. Então é impressionante. Ok? Então voltando aqui, essa questão do falando em custo, né? É justamente esse ponto que a gente vai abordar agora. Né? Então a nuvem pública realmente é mais barata, né? Existe essa noção, né, geral, como se fosse algo óbvio, né, e senso comum, de que a nuvem é mais barata do que você manter tudo dentro de casa. É um fato que quando você mantém dentro de casa a sua infraestrutura, né, dentro da organização, o chamado on-premise, né, você está pagando antecipado, certo? Só que esse pagamento, apesar dele ser antecipado, ele pode ser um pagamento justo. Ou seja, você pode ser que você esteja pagando realmente pelo que você precisa, pelo que você vai usar por aquele prazo. Né? Geralmente você faz um investimento por alguns anos. Né? A nuvem muda esse paradigma, então você paga mês a mês, ao invés de pagar antecipado aí 1 ano, 2, 3, 5 anos até. Então existe essa noção de que a nuvem é sempre mais barata. Né? Só que isso não é verdade. Então o Gartner diz que a nuvem, em geral, ela tende a ser mais barata. Porém, você tem que levar em conta algumas questões para não ter surpresas. Primeiro, desconto por volume, ou seja, quanto mais você compra na nuvem, mais barato fica. Né? Segundo, agilidade. Né? Você precisa dessa velocidade, né? E aí é importante entender o seguinte, a nuvem te dá mais agilidade. Então, às vezes, você vai para uma Amazon da vida, você está pagando mais caro, só que você está pagando mais caro pelo quê? Para ter uma série de serviços prontos, que você, com 2 cliques, você executa o que você, se fosse fazer dentro da empresa, você levaria dias, talvez até semanas, para um profissional altamente especializado construir aquilo. Vou dar só um exemplo. Big Data. Né? Você vai montar uma estrutura de Hadoop, não sei o que, dentro da empresa, leva alguns dias para você montar a estrutura, configurar, e às vezes não funciona direito, você tem que ajustar versão de módulo de software que não é incompatível com outro software, então dá um trabalho, eu já fiz isso, né? Montar um servidor de Hadoop dentro da empresa. Você dá um trabalho enorme, porque você tem que compatibilizar todos os componentes ali e tal. Na nuvem, por exemplo, na Amazon, a Amazon tem um serviço chamado EMR, que é o Elastic Map Reduce. Você, com 3 cliques, está lá seu cluster Hadoop pronto para você rodar sua aplicação. Então, essa agilidade, né, ou melhor dizendo, essa falta de agilidade na infraestrutura própria, tem um preço também, tem um custo aí. Você precisa levar isso em conta na hora de escolher ir para a nuvem ou não. E essa questão de destravar a inovação, então aquilo que eu falei lá do Google. Né, o Google precisa, né, esses gigantes, eles precisam muito dessa velocidade, né, que a nuvem oferece, que é a possibilidade de você ter muitos recursos para testar, inclusive até para desperdiçar mesmo, que é para você testar ideias. Né? Então tem aquela história de que o Google, acho que cada funcionário tem 10% do tempo para fazer o que ele quiser, né, para projetos pessoais. E desses projetos, por exemplo, nasceu o Gmail, nasceram várias soluções, nasceram desses projetos pessoais do tempo, entre aspas, tempo livre, né, do funcionário que a Google fornece. Justamente, e eles precisam de recurso para testar essas ideias. Né? Então, às vezes, você precisa, para você inovar, para você manter a liderança, para você sair na frente, você precisa realmente desperdiçar, entre aspas, algum recurso para testar ideias novas. E a nuvem facilita isso também. Né? Porém, existem casos específicos, né, onde a nuvem pode não ser a melhor opção, né, e existem inclusive casos, apesar de serem raros, e existem alguns casos de empresas que migraram soluções para a nuvem e tiveram que voltar. Né? Então, se você não tem, né, o seu ambiente, né, um estudo, um planejamento bem feito para entender, né, para garantir que faz sentido migrar aquela estrutura de aplicações para a nuvem, você pode ter realmente uma decepção e ser obrigado a voltar e o projeto pode não dar certo. Tá? E outro aspecto importante é que não há garantia de economia. Né? Você pode ser que você vá para a nuvem e você não gaste menos.
Só que você provavelmente vai gastar a mesma coisa ou mais, só que com vantagens, né? Ou seja, você está pagando por algo a mais que você tem em termos de benefício, né? Que facilita seu resultado, que dá mais velocidade, agilidade, flexibilidade, etc. Ok? Então não é tão simples assim, vou para a nuvem porque vou economizar obrigatoriamente. Não, em muitos casos você economiza, mas tem casos também onde você pode não economizar. E aí outra coisa que é interessante, né, que também explica por que alguns projetos de nuvem não dão certo e por que às vezes o resultado não é o resultado esperado, é porque a aplicação não está preparada para ir para a nuvem. Né? Então você tem várias abordagens, né? Você pode levar praticamente qualquer coisa para a nuvem. Né? Hoje na nuvem você tem tudo. Eu brinco que hoje em dia é tudo como serviço. Né? A única coisa que realmente me incomoda de levar as coisas para a nuvem hoje tem gente preocupa com segurança e tal. Hoje a segurança já está mais ou menos resolvida, né? Com criptografia, com algumas outras práticas aí que você pode adotar, com a lei de acesso de proteção de dados agora também e tal, você vai ter mais segurança. Porém, a grande preocupação hoje, assim, eu que estou falando é a minha opinião, né? O grande gargalo é a questão da rede, né? Porque você ainda tem uma internet precária em vários lugares, né? E você, cada vez mais, as aplicações demandam um volume de tráfego grande, né? De acesso e de funcionamento. Então, às vezes você simplesmente pegar a aplicação do jeito que está e levar para a nuvem pode ser um problemão, né? Porque aquela aplicação ela tem uma arquitetura antiga, obsoleta e que pode gerar alguns efeitos colaterais negativos depois que você migrar ela para a nuvem. E aí o Gartner sugere algumas abordagens. Né? A primeira delas é a rehost, que é a mais simples. É você pegar a aplicação como está, fazer o mínimo necessário de ajustes e colocar ela para rodar na nuvem. Né? Então eu tenho, sei lá, uma aplicação Java de 1900 e pedra lascada, eu procuro um provedor de nuvem que permite hospedar a aplicação Java. Pronto, pego uma aplicação e levo para lá. Mexo o mínimo possível ou não mexo nada na aplicação e migro. Né? Essa é a abordagem mais fácil, mas também é a abordagem que gera menos benefício. Porque, por exemplo, você não vai poder escalar essa aplicação na nuvem, porque ela é uma aplicação legada, né? Uma aplicação na arquitetura antiga que não prevê, por exemplo, funcionar em cluster, né? Funcionar com várias instâncias. E aí você não vai poder fazer isso. Outra abordagem é refatorar, fazer algumas pequenas mudanças na aplicação e arquitetura para tentar, por exemplo, de repente pegar uma aplicação que roda na máquina virtual, transformar ela em container, permitir que ela funcione em várias instâncias, né? E aí você já começa a ter algumas vantagens em levar essa aplicação para a nuvem. Algumas vantagens mais significativas, né? Outra opção é rearquitetar, né? É você realmente mudar a aplicação o quanto for necessário, né? E substituir a arquitetura por uma arquitetura mais adequada para a nuvem. A quarta opção é reconstruir, né? De repente você chega à conclusão que aquela aplicação vai dar tanto trabalho adequar ela, modificar ela, adaptar, que é melhor fazer outra do zero. Então aí você abandona aquela aplicação e cria outra, já no modelo, né, de cloud nativa, para substituir a anterior. Né? E outra opção é realmente migrar. Você vai migrar de uma aplicação para outra. Né? Você abandona aquela anterior e busca uma aplicação que supra as necessidades que aquela outra atendia. Né? Essa substituição aí pode ser por uma solução de mercado ou pode ser a construção também de uma nova aplicação que substitua a aplicação existente. Né? Então você tem aí várias opções e isso é uma coisa que muita gente, muitas vezes, as empresas ignoram, né? E acabam querendo levar para a nuvem do jeito que está. E isso pode não ser a melhor opção. Essa pode não ser a melhor opção. Né? Você adaptar a aplicação primeiro, preparar seu ambiente primeiro para depois ir para a nuvem, pode ser muito mais vantajoso. Né? É um esforço que vale a pena. Quando você migra qualquer aplicação para a nuvem, né, qualquer que seja a abordagem que você escolheu adotar, isso você precisa mudar a sua forma de pensar, né, porque a nuvem oferece uma série de novos recursos que você precisa levar em conta para aproveitar esses recursos, né, e também para pagar por eles somente quando fizer sentido. Então, por exemplo, alta disponibilidade, né, isso é um requisito para a sua aplicação? Se for, isso vai ampliar o custo. Né? Existem vários custos, né? A forma de cobrança da nuvem é diferente e por isso existem vários custos que a gente não está acostumado quando pensa na estrutura da empresa local. Né? Por exemplo, o custo de rede. A gente não pensa no tráfego que a aplicação gera quando está em rede local. Né? Mas quando você vai para a nuvem, esse tráfego de internet ele passa a ser cobrado.
E aí você precisa levar isso em conta. Então você tem que mudar essa forma de pensar para poder levar em conta esse custo do tráfego na hora de calcular. E é por isso que existem calculadoras, os próprios provedores oferecem essas calculadoras e existem também empresas que fornecem calculadoras independentes para ajudar a levantar esses custos. Tá? Levantar os custos internos que podem impactar na migração para a nuvem, né? Fazer prova de conceitos é importantíssimo, né? Para você ver se o que o provedor promete realmente ele entrega. Eu estava lendo outro dia um artigo que o cara falou justamente isso, que ele começou a migrar a aplicação para a nuvem sem testar o provedor. E aí quando foi ver, tinha um recurso que a aplicação dele usava e que naquela nuvem, naquele provedor, não funcionava direito. O resultado, ele teve que reescrever, modificar a aplicação, adaptar para a aplicação funcionar de outra forma, que era a forma compatível com aquele provedor. Né? Era um esquema de comunicação lá, de processo e tal. Então é importante você fazer o teste, né? Justamente para identificar esse tipo de problema antes de você realmente migrar a aplicação para a nuvem, antes de levar para não ter surpresas desagradáveis. Tá? Dimensionar corretamente o serviço, né? Para você não pagar caro, pagar além do que é necessário. Essa é uma das grandes vantagens da nuvem, né? Você pagar pelo que realmente você precisa naquele momento, né? De forma dinâmica. Então dimensione, né? Requer um estudo maior para você dimensionar corretamente. E migrar aplicações que se beneficiam da nuvem, né? Ou seja, aplicações que podem aproveitar recursos de alta escala, né? de crescer dinamicamente. Instâncias reservadas, que é a ideia de você ter de você poder usar a máquina virtual, a instância da nuvem quando estiver disponível, né? Desativar instâncias ociosas, né? Então aplicações que podem funcionar em várias instâncias de forma distribuída e que quando não precisa mais, ela pode ser desativada, porque isso gera economia. Então existem várias possibilidades que a nuvem oferece, que se suas aplicações não estiverem preparadas para utilizar, você pode não ter o melhor, né, custo-benefício aí de uma migração. Okay? E aí olha para você ver o tamanho do problema que é isso, né, do quanto isso pode ser grave. Esse aqui é um quadro que eu encontrei nesse site aí, esse Densify. Densify é uma empresa especializada em monitoramento de custos de nuvem, né? É uma das muitas empresas que existem nessa área. E aí eles mostram no site deles esse estudo, né? Então tinha uma empresa lá que rodava 983 cargas de trabalho na Amazon, né? E aí, o que eles fizeram? Compararam rodar essa carga de trabalho, né? Como se fossem, vamos pensar aqui para simplificar, como se fossem 983 máquinas virtuais, né? Na Amazon durante um ano. Custava 1 milhão e 900 mil dólares aproximadamente. Né? Com a análise que eles fizeram, né, a proposta era adaptar essa estrutura para rodar em container, usando instâncias da Amazon como host. Né? Por isso que eu falei, né, que virtualização não é algo que você deve esquecer isso e pensar que o container vai substituir. Né? Porque nesse caso, olha que interessante. O estudo que eles fizeram mostrou o seguinte, que era melhor eu pegar a maior máquina que a Amazon oferece, a maior máquina virtual, que é a instância, né? E dentro dessa máquina virtual rodar um monte de container. Então olha que interessante. Ao invés de você ter 983 máquinas virtuais, qual seria o natural? A gente pensar que o ideal é você ter 983 containers, né? Mas o estudo dele mostrou que não. O ideal é você ter X, ele não diz quantas aqui, né? É você ter X super máquinas virtuais e dentro dessas máquinas virtuais você rodar os seus 973 containers. Olha que interessante, né? Então, daí a necessidade de você ter estudos, né? Você estudar essa questão dos custos do provedor e você utilizar até serviços dessas empresas que fazem esses cálculos, porque você pode ter realmente oportunidade de economia significativa, tá? E aqui, ó, todas essas empresas são empresas que fazem esse trabalho de monitorar, de coletar informações e de analisar custo de plataformas na nuvem, de serviços em nuvem, né, e comparar e etc. E aí vale a pena você conhecer, né, e acessar esses sites aí dessas empresas, porque eles fornecem várias informações úteis para você comparar esses custos e identificar a melhor alternativa para a sua necessidade. Em termos de panorama geral da nuvem, né,
como eu falei lá no início, alguém tinha perguntado, a Amazon é a líder, né? A Microsoft, ela está crescendo muito, muito, muito rápido, né? Assim, a Microsoft é uma empresa que impressiona pela capacidade de se adaptar à nova realidade do mercado, né? Então a Microsoft, ela ficou para trás durante um tempo, mas depois ela correu e conseguiu se recuperar, e hoje ela já está, né, brigando aí com os grandes, já passou o Google, né, e está brigando aí com a Amazon. Acho difícil assumir a liderança, mas eu não duvidaria, né? Talvez daqui a alguns anos, porque a Amazon também tem uma capacidade de inovação impressionante, né? Você entra na Amazon, a quantidade de serviços que eles oferecem é uma coisa assustadora, tá? Mas veja o quanto a Microsoft já cresceu aí, né? Ela estava lá atrás, há uns anos atrás, né? Ninguém nem achava que ela ia para lugar nenhum, mas ela se movimentou, inclusive dando o braço a torcer em algumas áreas, né? Rodando Linux, criando o próprio Linux dela, permitindo o SQL rodar em Linux, né? Se adaptando a esse novo mercado. Né? Isso é pragmatismo, né? É você fazer o que é necessário para sobreviver e crescer. Então a Microsoft tem muito mérito nesse sentido. E aí a gente falou de nuvem, né? Agora vamos falar de uma tecnologia mais específica, né? Que é muito usada da nuvem e que ajuda a fazer com que suas aplicações fiquem mais compatíveis com o ambiente de nuvem atual, né? Que é a tecnologia de containers. Então, quando a gente fala de container, a gente pensa logo em Docker, né? E esse slide aqui ele compara container e máquina virtual, né? Aquilo que alguém perguntou, né? O container vai substituir a máquina virtual. Eu penso o seguinte: a máquina virtual é o novo host, né? Então, em alguns casos bem específicos, pode até fazer sentido você rodar container direto no hardware, tá? Por exemplo, você instalar um Linux no seu servidor físico, colocar um Docker lá e rodar os seus containers. Mas acontece que muitas empresas já têm uma estrutura de máquina virtual, onde essa estrutura de máquina virtual tem uma série de soluções implementadas que entregam uma série de benefícios. Por exemplo, backup, alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga automático. Né? Então você tem várias soluções de virtualização da Microsoft, da VMware, né? E de outros, aí, até soluções livres, que fornecem esse tipo de recurso. Né? Migração a quente, levar uma máquina virtual de um lugar de um host para outro. Então você vai jogar fora toda essa estrutura montada, todo esse benefício que você já tem, todas as facilidades, né? Eu digo que isso é qualidade de vida. Você vai jogar fora essa qualidade de vida para adotar o container e construir tudo de novo em cima de container, tá certo? Então se você pensa em nuvem, ok, você pode ir para a nuvem e adquirir um serviço de container na nuvem. Isso faz todo sentido, né? É um serviço otimizado, com desempenho e tal. Agora, se você pensa em começar usando o container dentro da empresa, não jogue fora suas máquinas virtuais e substitua por container. Né? Porque você vai estar jogando fora uma série de benefícios, né? Uma série de facilidades que você já construiu ao longo do tempo quando virtualizou esse ambiente. Então isso não faz muito sentido. Né? Porque o container ele ainda não tem esse mesmo nível de benefícios que o ambiente de VM de máquina virtual já possui. Né? Como eu falei, balanceamento de carga, tolerância a falha, etc. Os containers têm algumas coisas, mas não tem tudo. Não são todas as soluções que tem tudo. Né? Inclusive, se você começar com Docker puro, você não vai ter quase nada disso. Né? Você vai gerenciar um monte de coisa manualmente. Então, pense nisso, né? E essa foi a abordagem que a gente adotou lá onde eu trabalho. Né? A gente usa as VMs como containers, ou usa VMs como hosts. Então, eu crio VMs relativamente grandes, né? E essas VMs vão rodar vários containers lá dentro de aplicações. Né? E aí, em cima dessa estrutura, eu tenho balanceamento de carga e outros recursos implementados no nível da máquina virtual e depois eu implemento isso também no nível dos containers, ok? Então, como eu disse, quando a gente fala de container, a gente pensa logo em Docker, né? Porque foi a solução que alavancou esse mercado, essa tecnologia, né? E naturalmente o ecossistema hoje gira em torno do Docker, basicamente. Embora existam outras, né? Inclusive, eu até escrevi no blog uma vez, né? Que a gente falava de container muito antes do Docker, né? Porque o LXC, né? Que é o Linux Container, existe já há muitos e muitos anos. Então essa tecnologia já está disponível em Linux talvez até há décadas, mas foi o Docker que criou
digamos assim, os meios para que se desenvolvesse um ecossistema em torno da tecnologia de containers. E esse ecossistema é fundamental porque é ele que cria as facilidades, né, para você ter os benefícios da tecnologia, né? Agilidade, facilidade de provisionamento, gestão de ambientes mais complexos e por aí vai. Então esse ecossistema aí, ele é importantíssimo para que você tenha esses benefícios realizados, né? E aí, falando um pouco mais de arquitetura, né, para entender um pouco melhor como é que funciona o Docker, você tem o Docker, ele tem uma filosofia build, pull, run, né? Ou seja, você constrói um container, armazena esse container no repositório, que ele chama de registry, né? Depois você baixa esse container, essa imagem de container pronta desse repositório, né, e você executa ela. Então, em linhas gerais, é essa a lógica de funcionamento do Docker, né? E por isso ele é tão adequado a um ambiente automatizado, né? Porque o Docker, ele tem uma coisa chamada Dockerfile, que é o arquivo de build, ou seja, é o script que diz como aquele container vai ser construído. Então você tem algumas imagens básicas, por exemplo, tem uma imagem de Ubuntu zerada, né, um Linux Ubuntu, e eu posso, através de um Dockerfile, dizer como é que eu quero construir uma imagem de Ubuntu com um servidor web Apache, com um banco de dados MySQL, com PHP versão tal, etc. E construir um servidor de aplicação, um servidor web em container, através de uma especificação no arquivo Dockerfile, né? Uma vez feito isso, eu posso armazenar essa imagem pronta num registry, num repositório. O Docker Hub é um repositório público e gratuito que a Docker disponibiliza, e você pode se registrar lá e utilizar, né? E a partir daí eu posso utilizar essa imagem quando eu quiser e quantas vezes eu quiser. Eu posso, inclusive, baixar a imagem várias vezes e subir várias distâncias no mesmo container. Enfim, aí eu faço o que eu quiser, né? Eu executo aquele container da forma que for conveniente para mim. E isso é tão interessante, né, e gera uma facilidade, que existem muitas soluções hoje que recomendam, o processo de instalação recomendado delas é justamente você baixar a imagem pronta da solução do Docker Hub e executar, né? Eu já pesquisei algumas soluções para algumas coisas que, quando eu cheguei no site do fornecedor, ele dizia isso. Não, simplesmente instale o Docker na sua máquina e faça um Docker pull, depois um Docker run. Então você baixava a imagem do repositório e executava a ferramenta já ali funcionando, tá? Então isso também traz uma série de facilidades para você poder utilizar algumas ferramentas. O Docker, ele é um container, né? Ou seja, ele é essa estrutura virtualizada. Eu vou até voltar aqui para destacar um ponto, né? Eu falei da questão do container versus máquina virtual, mas eu não deixei clara a diferença. Então deixa eu reforçar esse conceito aqui para ficar mais claro para vocês. Na máquina virtual, observe o que você tem aqui, né? Você tem o hardware lá embaixo, o sistema operacional, um hypervisor e um sistema operacional para cada máquina virtual. No container não. Você tem o hardware, você tem o sistema operacional, você tem a camada de containerização, né, vamos chamar assim, nesse caso aqui, nesse exemplo, o Docker, mas poderia ser um LXC da vida, por exemplo, em Linux. E em cima dessa camada de Docker, você roda as aplicações diretamente, né? Ou seja, o container, ele permite que você reaproveite o mesmo sistema operacional para rodar várias aplicações de forma isolada, né, de forma lógica. Ou seja, ele oferece basicamente o mesmo isolamento que uma máquina virtual oferece, só que sem overhead, né, sem a sobrecarga de você ter um sistema operacional para cada máquina virtual. Você compartilha o mesmo sistema operacional, né? Inclusive, por conta disso, inicialmente o Docker só era suportado em Linux, hoje é suportado em Windows também, justamente por conta dessa necessidade de adaptar a essa camada aí de middleware do container para funcionar em várias plataformas. Okay? Então, por que eu estou falando disso? Para a gente entender, então, por que eu preciso de Kubernetes, né? Então, o Docker resolve esse problema do container, né, de você ter um ambiente mais eficiente para a execução de aplicações, né? O grande benefício do container é justamente a velocidade, porque o overhead dele é menor em relação à máquina virtual, então isso gera um ganho de velocidade. Mas o Docker, ele não vem nativamente, digamos assim, com uma série de recursos de orquestração, né? O que é orquestração? É você fazer a gestão do container num ambiente mais complexo. Por exemplo, como é que eu vou gerir a comunicação entre vários containers? Como é que eu vou apresentar
esses containers para o meu usuário final como uma aplicação? Como é que eu vou controlar o balanceamento de carga? Como é que eu vou controlar a quantidade de instâncias que vai rodar de cada container? Então, o Kubernetes surgiu justamente para resolver esses problemas e vários outros, né? Então, ele permite que você faça essa orquestração, ou seja, você faça esse controle, esse gerenciamento automatizado dos containers de acordo com políticas que você define. Então, eu quero que aquela aplicação rode X instâncias, né? E aí o Kubernetes cuida disso para você de forma automatizada a partir da definição de uma política. Tá? E também em torno do Kubernetes foi criado todo um conjunto de soluções, né, e de plataformas compatíveis. Os grandes provedores são compatíveis, né, Microsoft, Google, IBM, Amazon, já fornecem o que eles chamam hoje de distribuições de Kubernetes, né, certificadas em alguns casos até, né, com um nível de qualidade e tal, um selo de garantia de conformidade. O Docker hoje já tem o chamado Docker Swarm, né, que seria tipo a ferramenta de orquestração do Docker. Mas o Kubernetes ainda é visto como uma coisa superior, né, uma solução superior. Ele também é software livre e tal. E é da Google, né, a Google que alavancou o desenvolvimento do Kubernetes, então isso também pesa bastante na velocidade com que o Kubernetes se desenvolve, né, por ter um gigante por trás. E aí o resultado é que o Kubernetes ganhou muita força, muita popularidade, né, e já existem hoje especialistas que dizem que o Kubernetes é o novo Linux, né, ou seja, assim como o Linux dominou, né, a nuvem, né, a plataforma padrão da nuvem é Linux, isso é inquestionável, né, e o Kubernetes vai dominar também a plataforma de containers, né, isso é o que vários especialistas dizem, e que nos próximos anos as pessoas vão lidar com o Kubernetes como lidam com o Linux hoje, né, como uma plataforma padrão que todo mundo já conhece, já sabe usar e tal. Então é uma tecnologia que é importante você aprender, estudar e entender como funciona. Né? E aqui só alguns conceitos básicos só para você entender como é que funciona o Kubernetes. Né? Então você já sabe o que é container, né? Você viu lá do Docker. No Kubernetes ele usa um conceito chamado de pod. O que é pod? O pod ele pode ser um ou mais containers. Né? Então o pod é a unidade que o Kubernetes trabalha. E para que serve isso? Esse pod ele agrupa, né, um ou mais containers para que você possa gerenciar esse agrupamento. Então eu posso, por exemplo, mudar um pod para rodar num servidor ou em outro. Eu posso dizer que um pod eu tenho que rodar X instâncias de um pod. Então ele vai criar várias cópias desse pod em várias máquinas diferentes, né, para dar mais desempenho, enfim. E eu tenho um cluster. Né? Então o que é esse cluster? Esse cluster vai ter vários nós, né, que são máquinas, podem ser máquinas virtuais ou máquinas físicas, e essas máquinas vão rodar os pods, né, que são esse conjunto de containers que eu preciso para fazer meu ambiente funcionar. Então, bem basicamente, assim, o ponto de partida para você começar a entender o Kubernetes é esse conceito de pod e de cluster. Tá? E daí você tem outros conceitos de serviço, de deploy, de namespace e por aí vai. Tá? Mas para começar, é esse conceito que eu queria passar para vocês, para você ter essa primeira noção e entender como é que essa nova tecnologia funciona. Tá? Como eu falei, vários fornecedores, né, de nuvem já têm, digamos assim, distribuições certificadas de Kubernetes, né, por conta da popularidade, da importância dessa tecnologia. Então, Google, Microsoft, Amazon já oferecem, né, Kubernetes na nuvem de forma simplificada para você utilizar. E aí a gente falou de nuvem, falou de containers, né? E essa estrutura de nuvem com containers, o que ela viabiliza? Ela viabiliza a automação. E aí, quando a gente fala de automação, significa você poder construir soluções baseadas em microserviços de forma mais veloz, né? Em alta velocidade. Então aqui a gente tem o Build, Ship, Run, que é aquela filosofia que eu falei do Docker, né? Só que agora utilizando CI/CD, que é o seguinte: CI é integração contínua, né? Que envolve todo o processo de desenvolvimento de uma aplicação até você gerar uma versão dela. E o CD é de Continuous Delivery, que envolve a entrega automática e contínua de versões novas de aplicações. Né? Então, por que Continuous? Né? A ideia de integração contínua e entrega contínua. Continuous Integration e Continuous Delivery. Por que isso é importante? Porque isso permite que agora você tenha um ciclo de versões de aplicações mais ágil. Né?
Eu não sei se vocês lembram, talvez não seja o tempo de vocês, né? Mas eu lembro quando eu comecei a usar o Gmail, né? Lá em 2004, por aí. Ele aparecia aquela telinha beta, né? Ele aparecia assim, Gmail beta. E aí foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu vi um software que era beta oficialmente. E o que é que aquilo significava, né? Por trás, né? Por baixo dos panos. Significava justamente um software que estava sendo atualizado, né? E desenvolvido continuamente. Né? Ou seja, ele nunca sai de beta, porque ele está o tempo todo sendo desenvolvido, o tempo todo gerando versão. Depois a gente começou a ver os navegadores, né? Chrome, Firefox e outros navegadores reduzindo também o ciclo de versões, né? Antigamente levava meses para sair uma versão nova do Chrome, do Firefox. Hoje sai toda semana praticamente, né? Então, isso tudo é reflexo da adoção dessas novas metodologias, né? Desse processo mais ágil, dessa automação do processo de desenvolvimento, para que você tenha essas entregas com mais velocidade e mantendo, né, ou até melhorando a qualidade também do produto que é entregue. E aqui você tem esse ecossistema, né, de integração contínua, entrega contínua de aplicações, né, e algumas ferramentas aqui, né, então, Linux, Windows, GitLab, Jenkins, né, e várias outras soluções que você pode utilizar para fazer para criar o que se chama de esteira de automação, né, que é justamente esse ciclo, né, de etapas de desenvolvimento e implantação automática de aplicações, seja a implantação local na sua estrutura, seja a implantação na nuvem, ok? Então, é esse cenário que a gente tem hoje, né? E aí, mais uma vez, para reforçar aquilo que eu já tenho falado bastante aqui nessas lives, né? A gente fala de automação, de aplicações, etc., mas a gente está falando também para você que é de infraestrutura. Né? Então, esse site aqui chamado Network Reliability Engineering é um site da Juniper, né? Onde eles criaram o chamado NRE Labs, né? Onde você tem lá cursos gratuitos e os cursos são bastante interativos. Então, eles explicam lá os fundamentos, né? O que é Docker, o que é YAML, que é a linguagem de especificação dessa automação, da esteira de DevOps, né, de CI/CD, etc. Quais são os ferramentas que você pode utilizar. Então você tem lá uma série de lições interativas, onde ele vai mostrando os comandos, vai mostrando as ferramentas, vai mostrando os recursos, como é que você pode utilizar. Tá? Então eu vou deixar esses links também nos comentários do vídeo depois, lá no YouTube, para vocês acessarem, porque tem muita informação interessante, né? Tem muito material e os cursos são bem interativos, né? São bem legais também para você estudar, tá? E aí, para a gente finalizar, né? Eu não consegui cumprir minha meta, a gente acabou tomando aí também quase 1h30 de novo, mas paciência, eu espero que tenha valido a pena aí para todo mundo. Falar um pouco de oportunidades, né? Então, como vocês viram aí, é muita coisa, né? São muitas ferramentas, são muitas soluções, são muitos provedores, são muitos desafios. E cada um desses desafios é uma oportunidade que você pode aproveitar. Né? Então, eu separei aqui algumas sugestões do que você pode fazer para pegar essas informações que a gente passou para vocês, né? Aprofundar esses estudos e transformar isso em serviço que você pode oferecer. Né? Então, você pode configurar provedores Amazon, Azure, Google, né, para hospedar serviços de terceiros ou serviços seus. Né? Você pode, tem muita gente que faz isso. Né? Você contrata uma instância na nuvem da Amazon, da Google, da Microsoft, e você hospeda lá serviços que você conhece, um serviço de e-mail, um serviço de FTP, um servidor web, e você revende isso para outras empresas. Né? Por exemplo, uma empresa quer montar seu site, você vai contratar uma instância da Amazon, instala uma Apache lá, instala o WordPress e configura várias instâncias de WordPress, né? Configura várias instalações de WordPress para hospedar sites de vários clientes. Então tem muita gente que faz isso, tem provedores que são baseados nisso, né? Em subcontratar serviços de outros provedores mais baratos para poder revender. Então tem muitas possibilidades para você fazer esse tipo de coisa, né? E essa parte de automação toda, né? Existem muitas oportunidades também. Né? Instalar e configurar Docker, Kubernetes, GitLab, Jenkins. São ferramentas que nos próximos anos aí as empresas já estão demandando profissionais com esses conhecimentos e nos próximos anos isso só vai aumentar. Né?
Então, você desenvolver a capacidade de criar esse tipo de automação, de lidar com esse tipo de solução, de configurar esse tipo de ambiente, certamente vai te abrir muitas portas, né? Vai te dar muitas possibilidades aí no mercado nos próximos anos. Tá ok? Eu faria um demo agora, mas como a gente está avançado no horário, né? Eu vou pular esse demo, mas depois eu prometo, né, num outro vídeo, gravar um demo do GitLab. Né? Eu criei um exemplozinho bem simples para mostrar os recursos do GitLab para vocês. Eu prometo gravar depois um outro vídeo falando dessa solução e mostrando mais ou menos como é que ela funciona para vocês, tá? E aí, para finalizar, né, as empresas precisam de agilidade, né? Então essas tecnologias de DevOps, nuvem, etc., automação, elas não surgiram do nada, elas surgiram para resolver esse problema das empresas precisarem entregar com mais velocidade e com mais qualidade, né? Então, DevOps é uma oportunidade de você aproveitar isso, né? De você conseguir esse objetivo de ter mais velocidade e mais qualidade ao mesmo tempo, tá? E existem muitas ferramentas, plataformas na nuvem, serviços que ajudam, né, que facilitam você aplicar essa filosofia, essa cultura de agilidade dentro da empresa. Né? E, como eu disse ontem, repito hoje, né, é mais uma oportunidade para você fazer a diferença utilizando essas tecnologias transformadoras. Tá? É essa mensagem que a gente quer passar nessas lives e eu espero estar conseguindo esse objetivo. Tá ok? Eu vou, antes de finalizar, vou voltar aqui para o chat para ver se tem alguma pergunta aqui mais. Deixa eu ver. Vocês não estão vendo o slide? Ah, tá. Voltou a aparecer o slide ou vocês ficaram sem ver o slide no final? Pode colocar aí no chat, por favor? Vocês conseguiram ver os slides até o final? Vocês viram até qual slide? Ah, tá. Não apareceu nenhum slide, foi? Entendi. Caramba. Mas tranquilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o link para os slides no comentário do vídeo, tá? Foi aqui um probleminha no Hangout mais uma vez. Ele acabou interrompendo o compartilhamento da tela, tá? Mas eu coloco o link para os slides para vocês e vocês baixam, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou deixar o material todo disponível para vocês utilizarem e aproveitarem lá, tá joia? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo de vocês, tá certo? Esse material vai ficar disponível no YouTube. Vocês vão poder utilizar e revisar, enfim, né? Deixar seus comentários lá também, tá bom? Obrigado aí e boa noite a todos.